Muitos autores estão se debruçando sobre a história da África, para nos ajudar a conhecer melhor esse local que foi a origem da espécie humana. Deixo na descrição desse vídeo uma lista de livros para quem quiser ler mais sobre esse assunto. A sociedade egípcia era estamental e hierárquica. O que isso significa? Que cada pessoa pertencia a um grupo e dificilmente sairia desse grupo. Cada grupo possuía suas funções perante o Estado, sendo que aqueles que tinham menos poder deveriam obedecer quem estava logo acima. Assim, a mobilidade social era praticamente inexistente. Dessa forma, um filho de soldado seria também soldado, e sua filha se casaria com um soldado. Um filho de camponeses seria camponês e se casaria com uma moça, filha de camponeses, e assim por diante. Era muito difícil que alguém mudasse de profissão ou mudasse de grupo social. No topo da sociedade estava o faraó, que era o governador máximo do estado egípcio e era considerado uma divindade, adorado como um deus vivo na terra. Seu poder era completamente centralizado. Ele exercia a função política, militar e religiosa. O faraó era considerado como a encarnação do deus falcão Horus, governante do mundo. Sua esposa era sempre uma de suas meia-irmãs. Parece estranho para nós essa situação, mas no Egito Antigo, as pessoas acreditavam que o faraó era um deus, e para não misturar o sangue divino, o rei sempre tinha uma esposa, que lhe daria o filho herdeiro, e esse filho herdeiro se casaria com uma meia-irmã, ou seja, com uma moça filha do faraó, com uma de suas diversas amantes. Professora, e se a rainha só tivesse filhas? Bem, se isso ocorresse, a filha mais velha do casal real se casaria com o primeiro filho homem de uma das amantes do faraó, e esse rapaz é que seria o próximo faraó. Em toda a longa história do Egito, poucas mulheres assumiram o trono como faranis, que é o feminino para faraó. Mas falaremos delas mais para frente. Logo abaixo do faraó estava a família real, a rainha, as amantes do rei e todos os filhos do faraó. Abaixo da família real estavam os nobres, que tinham cargos políticos, de arquitetos reais, cobradores de impostos, chefes militares ou sacerdotes. Logo após estavam os sacerdotes, que eram responsáveis pelos rituais e festas religiosas. Eles tinham como função administrar todos os bens que eram oferecidos aos deuses. Assim, acabavam acumulando uma grande quantidade de bens materiais. Agora vamos dar uma olhadinha a respeito da porção menos privilegiada da sociedade egípcia. Nela nós temos os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Os soldados não tinham salário, eles viviam dos produtos recebidos por serviços prestados. Os escribas eram considerados sacerdotes também, porém de uma casta menos privilegiada. Eles eram responsáveis pela escrita egípcia, registrando a vida do faraó e alguns acontecimentos do estado, sendo responsáveis também por registrar cartas, registros históricos, impostos cobrados e transações comerciais. Nesse período, não existia um padrão monetário, por isso as pessoas não recebiam salários como nós conhecemos hoje. Portanto, os escribas também recebiam produtos, assim como os soldados. Outra classe bastante importante é a dos comerciantes, pois a partir do trabalho deles que se desenvolveu uma economia baseada na circulação de riquezas entre os egípcios e as civilizações vizinhas. Os comerciantes tinham uma vida tranquila financeiramente, pois ganhavam muito comercializando os produtos com outros povos e trazendo mercadorias de longe para o Egito. Logo após, vinham os artesãos. Eles tinham uma vida muito simples, trabalhando em oficinas e construções. Eram os responsáveis por todos os produtos artesanais produzidos no Egito: joias, roupas, papiros, tintas, cerâmicas, atrelagens, etc. Os camponeses trabalhavam presos à terra do Estado e recebiam pouco por essa função. Eles também recebiam produtos, e nas épocas em que não podiam plantar ou colher,
devido às cheias ou baixas do rio, deveriam trabalhar nas obras do faraó. Na base da pirâmide social estavam os escravos, que geralmente eram povos dominados nas guerras do Estado egípcio, conhecidos também como prisioneiros de guerra. Trabalhavam demais e não recebiam nada por isso, além de roupas e alimentos. Eram desprezados pela sociedade e não possuíam nenhum tipo de direito. Aos escravos sobravam os trabalhos mais pesados ou desagradáveis, como trabalhar nas pedreiras ou abrindo valas.